relacionamentos manipulativos são prejudiciais e abusivos. Muitas vezes, essa experiência pode ser a mais traumática na vida de uma pessoa. As vítimas desse tipo de abuso geralmente não percebem a manipulação, mesmo quando ela está ocorrendo. É difícil acreditar que aqueles que deveriam ser fontes de amor estão empregando táticas de controle psicológico, em vez de promover felicidade e sucesso. Em vez de serem apoios, esses entes queridos tornam-se obstáculos ao crescimento pessoal. Então, como podemos lidar com esse tipo de relacionamento? A triste realidade é que mudar o comportamento de um narcisista é quase uma missão impossível. Muitas vezes, a melhor opção é se afastar. No entanto, quando essa pessoa é um pai, parente, cônjuge ou outra figura significativa, torna-se ainda mais desafiador remover o narcisista de sua vida. Ao identificar as táticas de manipulação, você se capacita a responder de maneira positiva, superando esses obstáculos e protegendo-se do perigo. Aqui estão 12 estratégias que os narcisistas empregam para manipular você. Adotando o papel de vítima apesar de retratarem os outros como vítimas, os narcisistas têm uma predileção por se colocarem na posição de vítima. Eles justificam seu comportamento, atribuindo-o a circunstâncias ou a terceiros, buscando constantemente chamar a atenção para o próprio sofrimento. Essa estratégia é identificada quando afirmam que não tinham alternativa ou quando se queixam continuamente. Além disso, podem inverter a situação, acusando a pessoa que estão manipulando de ser a real manipuladora. Essa postura dos narcisistas visa despertar pena, simpatia ou compaixão dos outros, proporcionando-lhes uma fuga da culpa e, ao mesmo tempo, angariando apoio de mais vítimas inocentes. Os narcisistas não hesitam em ultrapassar fronteiras, e esse comportamento desrespeitoso pode se transformar em uma forma de manipulação. O entrelaçamento refere-se a relacionamentos nos quais os limites pessoais não são definidos de maneira clara. Sem consideração pela individualidade e pelas necessidades específicas da outra pessoa, os manipuladores agirão ou dirão o que quiserem, seja na sua presença, nas suas costas ou em sua direção. Qualquer protesto ou apelo à moralidade parece ser ineficaz. Em alguns casos, esse processo ocorre de forma discreta, e os danos se acumulam ao longo do tempo, muitas vezes tornando-se evidentes tarde demais. O entrelaçamento impede que você compartilhe suas emoções, busque apoio externo e estabeleça limites saudáveis. Isso dificulta a implementação de mudanças positivas, tanto para você quanto para aqueles aos quais você se importa. Essa estratégia visa fazer com que você pareça defensivo ao mesmo tempo em que desloca a culpa para longe do narcisista. Isso ocorre quando o manipulador, ao ser confrontado sobre seu comportamento ou limites, falsamente o acusa de ser o agressor. Esse tipo de manipulação é frequentemente reconhecido como iluminação a gás. O resultado final desse processo é que você começará a questionar sua posição e suas próprias emoções. A difamação tem como objetivo principal aumentar o seu ressentimento e culpa, colocando você na posição de erro, antes mesmo de perceber completamente o que está realmente acontecendo. Os narcisistas empregam essa estratégia com o intuito de evitar responder a perguntas diretas e escapar de serem descobertos em mentiras. Eles podem optar por desviar, transferindo a conversa para você desviar, mudando o foco para outro assunto, ou evadir, respondendo de maneira vaga, não relacionada ou sem sentido. O objetivo do narcisista é criar confusão e redirecionar a atenção, permitindo que evitem assumir a responsabilidade por seu comportamento. Esta é uma estratégia manipulativa amplamente utilizada. Os narcisistas desvalorizarão sua maturidade emocional ou psicológica, realçando sua suposta falta de conhecimento ou experiência de vida. Ao retratá-lo como se fosse uma criança, tanto em sua própria percepção quanto na deles, eles diminuem sua posição na hierarquia social e retiram sua capacidade de tomar decisões. Essa tática possibilita ao manipulador manter um controle total sobre a situação, ao mesmo tempo em que desfavorece a sua autonomia e capacidade de agir independentemente. Essa tática de desvio e evasão serve como um mecanismo eficaz para os narcisistas escaparem de situações em que poderiam ser confrontados ou responsabilizados por suas ações. Ao evitar respostas diretas e manipular a direção da conversa, eles conseguem criar uma cortina de fumaça que obscurece a verdade. Ao desviar a atenção para outros temas, transferir a responsabilidade para você ou responder de maneira evasiva, os narcisistas conseguem manter uma aparência de controle e evitar serem confrontados com as consequências de suas ações. Essa estratégia contribui para a perpetuação do ciclo manipulativo, uma vez que dificulta a obtenção de respostas claras e impede a prestação de contas por parte do narcisista.
Os narcisistas encontram satisfação ao testemunhar suas vítimas em situações estressantes, e têm prazer em orquestrar tais circunstâncias. É por isso que eles se dedicam a preparar suas vítimas para um resultado negativo inevitável. Essa falha programada é posteriormente utilizada para desacreditar e culpar o alvo de sua manipulação. Frequentemente, essa estratégia manipulativa é realizada de maneira discreta, por meio de sabotagem ou minando um objetivo alcançável. Ao fazer isso, os narcisistas podem estar externalizando seus próprios sentimentos internos de inadequação nas vítimas. Os narcisistas têm o hábito de destacar os fracassos e negligenciar os sucessos quando se trata dos relacionamentos que mantêm. Suas realizações frequentemente passam despercebidas, sem celebração, enquanto suas falhas e erros são enfatizados com detalhes dolorosos. O propósito final dessa estratégia é desvalorizar você, permitindo que o narcisista assuma o centro das atenções. Ao realçar as áreas em que você não atende às expectativas e minimizar suas vitórias, o narcisista busca minar sua confiança. Isso cria um ambiente no qual encontrar sucesso se torna mais desafiador, especialmente quando você está exaurido e cheio de dúvidas. Os narcisistas têm uma inclinação para camuflar suas ações abusivas. Eles apresentarão insultos sob a roupagem de conselhos úteis, lições construtivas ou soluções potenciais. É comum ser levado a acreditar que o manipulador está sinceramente interessado em ajudar. O aconselhamento muitas vezes é seguido por críticas ou decepções, provenientes do próprio narcisista ou de seus aliados que compartilham da crença na inferioridade do alvo. Essa estratégia manipulativa visa menosprezar e rebaixar. Ao dissimular suas ações tóxicas, o narcisista consegue exercer controle enquanto mascara seus rastros prejudiciais, tornando mais difícil para a vítima identificar a verdadeira natureza do abuso. Os narcisistas exploram suas emoções como uma estratégia de manipulação. Quando você expressa descontentamento com o comportamento deles, em vez de abordar suas ações, eles focam nas suas emoções negativas. Ao se opor ao tratamento inadequado, podem diminuir você e até atacar suas emoções positivas. Essa tática manipulativa visa induzir a supressão gradual de suas próprias emoções ao longo do tempo. Isso proporciona ao narcisista uma maneira de evitar a responsabilidade, ao mesmo tempo em que mantém o controle sobre a situação, pois você é levado a reprimir e ocultar suas reações emocionais. Quando sujeito à triangulação, o manipulador opta por interromper intencionalmente a comunicação direta com você, ao mesmo tempo em que instiga outros membros do seu círculo social contra você. Essa forma de intimidação pode manifestar-se de várias maneiras, dependendo do contexto, mas geralmente envolve gaslighting ou algum elemento oculto que cria conflitos entre você e os outros. Às vezes, você pode nem estar plenamente consciente do que está ocorrendo. O objetivo subjacente é dividir para conquistar. Ao ser isolado do seu sistema de apoio, o manipulador busca assumir o controle da situação, manipulando as relações ao seu redor e minando a confiança que você tinha com os outros. A maioria dos manipuladores reconhece que a vergonha pode ser transformada em uma poderosa arma. Por essa razão, eles apreciam a humilhação como uma estratégia manipulativa. Insultos frequentes que destacam sentimentos de repulsa, desprezo ou decepção são os favoritos em seu arsenal, e eles preferem desferi-los publicamente. O intuito é gerar emoções de inutilidade e inadequação, buscando subjugar a vítima. Se você for alvo dessa tática, pode acabar preso em um ciclo vicioso de padrões de pensamento e sentimentos negativos. Quando um narcisista não consegue evitar seu comportamento, ele busca racionalizá-lo. Suas justificativas e desculpas frequentemente se enchem de razões falsas ou perspectivas distorcidas. Apesar de essas racionalizações serem essencialmente baseadas em mentiras, muitas vezes outras pessoas as aceitam, considerando o ponto de vista do narcisista como compreensível ou até mesmo aceitável, especialmente quando essas falsidades são disseminadas pelas costas da vítima. O manipulador é hábil em ajustar sua narrativa dependendo da audiência, adaptando-a para atender às expectativas de cada interlocutor. O objetivo final é evitar ser ridicularizado. O narcisista almeja que você se afaste do caso para que eles possam continuar agindo sem serem contestados. Eles desejam que você se sinta tolo, inexperiente ou como alguém que não compreende verdadeiramente a situação. O propósito central de um narcisista é exercer controle. Essas estratégias de manipulação corroem a autonomia das vítimas, minam a sua identidade e relegam sua posição social a um patamar inferior. Uma vez que a pessoa esteja enfraquecida por essas táticas, o manipulador pode facilmente assumir o controle completo.
Embora esses comportamentos sugiram traços antissociais associados a distúrbios de personalidade, é importante notar que quase todas as pessoas podem manifestar alguns desses comportamentos em determinados momentos. A chave para identificar um relacionamento prejudicial com um manipulador é observar padrões consistentes. Dado que muitas dessas táticas são dissimuladas, pode levar anos para perceber os padrões insidiosos de abuso, especialmente se houver um histórico de abuso anterior ou se a pessoa for excessivamente tolerante. Deixe nos comentários se já teve alguma experiência como essas. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like.